Começar no Ruas, tá? 3, 2, 1... Qual que é a minha câmera? Sejam muito bem-vindos, eu sou o Carlos Ruas e esse é Os Três Elementos. Tenho aqui do meu lado o meu amigo Emílio. Eu fiquei com uma dúvida. É os três elementos ou esses são os três elementos? Não, esse é Os Três Elementos. O programa. Porque é o programa, é a marca Os Três Elementos. É a marca bem. Os Três Nós somos Elementos. Então nós somos os quatro, as quatro nós pessoas. somos os quatro integrantes dos Três Não, faz todo Elementos. sentido, eu fiquei numa dúvida real. Não Não, tô sabendo. É o que tá no... Se não sou eu que aqui pra esclarecer as dúvidas da tá humanidade. no IPI, né? É o que isso aí. tá no Instituto isso aí. de Patente. Eu sou designer, me respeita. Sou Estou aqui, designer. Carlos Ruas. Muito obrigado De por nada. trazer o tema de hoje. Quando quiser. Por esclarecer questões de língua portuguesa para nós. Pegue sua pokebola e fale, Ruas, eu te escolho. E também questões de língua portuguesa e questões vinculadas a registros de nomes, de marcas e de imagens. marcas e tal. Hoje eu tenho um tema muito legal. Ah, você não vai me apresentar nem a apresentou e Camila. desencanou. assim. Só tem o Emílio na Só tem vida o Emílio. dele. Dispensa Você entendeu, apresentações. né, querido? Entendi. Vamos sair daqui, vamos embora daqui. E essa foi a primeira Bora. rixa. Agora, um elemento e meio e um elemento e meio. Virou dois programas diferentes. Quem que é o meio aqui? É você, né? Eu não tô entendendo. Eu sou o meio? Acho Eu que não sim. sei, tá Me complexo. senti Acho levemente que você tá se comprometendo ofendida. demais. Vamos pro tema, O tema que eu trouxe... O tema que eu trouxe eu acho um tema muito interessante. Não vai apresentar mesmo! É o Pirula, canal do Mas vocês Pirula, não já se Camila do apresentaram? Biologia em Meia A gente Hora. até brigou Não, fazer então uma fica rixa quieto, fica quieto. aqui interna. Camila, fala você. Quem você é? Eu sou a Mila Massuda, do Biologia em Meia Hora, e estou aqui para ouvir o tema do querido, maravilhoso Carlos Ruas, que não quis me apresentar. E nessa atmosfera maravilhosa... E você aqui do meu lado. Eu sou o Pirula, eu costumava ser amigo de montando essas pessoas aqui. Acabou o Mas projeto. agora acabou o projeto. Acabou o projeto. O revival do Curiosity, agora eu já estou repensando se deveria fazer ou não. Nesse clima bom, Nesse Carlos clima Ruas. maravilhoso, que eu Vamos volto para o a seu dizer tema. que eu estou trazendo um tema que eu acho muito legal. Não sei mais se o tema já é muito legal. Juanito, eu te amo. Eu também amo todos vocês. Agora é fácil. Mas ele me ama mais. Para tudo! Para tudo, Pirulinha! Eu tô parado. Fica aí! Não pretendo me mexer. Não fale mais nada! Sabe o que eu lembrei agora? Não, é pra você falar assim, eu tô brincando. Lembrei agora do meu curso de Python. Ah, olha só. Tá andando. Tá andando? Devagar. Hum, Devagar, porque tem um negócio chamado vida. tem um negócio chamado cérebro que tá meio... Neurodivergente, que ele é Isso, meio da devagar. coisa mais devagar. Mas né? tem uma vantagem. Idade, já velhice. Chama velhice. Mas tem uma vantagem. Eu tô lá na Alura e eu posso fazer na velocidade que eu quiser. E também eu tenho a minha mensalidade lá, tenho o meu programa e eu posso seguir fazendo o curso na velocidade que eu quiser. Estou aprendendo, estou adorando. E a gente parou tudo pra lembrar que esse programa é patrocinado pela Alura. Pela Lura. Então, se você quiser ter 15% de desconto na sua matrícula, clica no link que está aqui embaixo ou digita alura.tv/os três elementos que você vai entrar lá e vai ter acesso ao desconto. Aí tem curso de front-end, de back-end, de várias linguagens de programação. Eu tô aprendendo Python porque eu acho legal. E é ousado. E é ousado, dessa parte. estou ousando. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Eu mesmo estou pensando que eu deveria estar fazendo alguma coisa nesse sentido. Escolher uma linguagem de programação, alguma coisa nova para aprender, inclusive para manter a cabeça funcionando. Exato. Então clica no link que tá aqui embaixo, tem centenas de cursos e o que eu mais gosto é que, por exemplo, Python, você tem Python para iniciante, intermediário, avançado, e até o iniciante você tem mais de um professor. Então, às vezes você não gostou muito da aula de um, você vai lá e troca, escolhe outro que se encaixe mais, inclusive naquilo que você quer fazer com Python. Porque eu aprendi, no meu curso de Python, que Python dá para usar para análise de dados, mas dá para usar para outras coisas. Dá para fazer joguinho, dá para fazer site, tem um monte de coisa que dá para fazer com agora Python. estou entendendo. Muito bem, Emílio. Farei os joguinhos dos Muito três bem, elementos. Isso aí, essa coisa. Eu vou precisar de ajuda aí, hein? Vamos fazer sim. Então. Então, ó, gente, não esquece, clica no link aqui embaixo. Isso nos ajuda porque a Alura vai continuar nos patrocinando. Dá uma conferida. Não custa nada conferir. Exato. E veja, você vai achar alguma coisa que possa lhe ser útil e que desperte o seu interesse. E com desconto ainda melhor. Certo? Melhor ainda. Valeu, volta pro vídeo, falou e tchau. Vai. Iluminuras medievais. O que é uma iluminura A medieval? lâmpada LED feita no século XV. Não, quase. Quase. Quase isso. O que é uma iluminura? Se eu fosse resumir, para ser bem objetivo,
são as ilustrações contidas nos livros da Idade Média. Os livros feitos pelos monges, aqueles livros, aquela letra gótica. Mas deixa eu te fazer uma pergunta em relação a isso. Porque você pega um livro de Idade Média e Sim. você tem ilustrações grandes. Pequenas, E aí você grandes. tem aquelas ilustrações de cantinho de página. Sim. Tá ligado? Que os monges faziam. É tudo iluminura? É tudo iluminura. Ah, tá. Ela pode ser tanto um desenhozinho pequenininho no rodapé, né, na margenzinha branca que sobrou no cantinho. Ela pode ser a letra que começa o capítulo, porque era muito comum aquelas verdade. letras todas decoradas. Você nem percebe que é uma letra aquilo, né? Tem uma letra P aqui, achei que era uma árvore. É uma iluminura ou uma página inteira. Tá. Então são Às as vezes pode ser a ilustração grandona de página Pode inteira ser que também foi é uma iluminura. tendência, porque Tá. no início começou pequenininho e, pô, legal fazer ilustração aqui nesse livrinho, né? E aí começou a virar a página inteira. com o passar do tempo. Geralmente é porque sobrava um espaço, né? Você tinha aquele... Você Sim. tinha que preencher, não É. cabia mais texto, você tinha que preencher aquilo lá e você fazia um desenho. Até que... Tinha aquele negócio da primeira letra da página, que era uma letra com 3 vezes o tamanho, né? Aquela coisa Porque assim, a gente até teve a Tupá aqui, que ela falou dos manuscritos do Mar Morto, e até então não tinha gravuras em manuscritos. Uhum. Não era comum. Isso começou mais na Idade Média, que é, a grosso modo falando, se eu for arredondar, ali por volta de 500 a 1500. Foram mil anos do período que nós conhecemos como Idade Média. E foi a partir daí dos manuscritos é ótimo. É que eram cristãos, né? Então. E muitas vezes copiavam a Bíblia. Então A palavra não é ruim, a palavra não é ruim. Manuscritos. As ilustrações contidas nos livros da Idade Média, elas começaram a ter gravuras. Muito tímidas, modestas. Uma das hipóteses que existe é que era para corrigir falhas. Por também. exemplo, ai meu Deus do céu, Pingou uma tinta. derrubei aqui uma tinta, porque os livros dessa época eram feitos de couro, né? Couro de carneiro, couro de ovelha, então você podia até raspar para tirar uma falhinha ou outra, mas dependendo do tamanho da falha, ô Frei Damião, bota uma gravura aí, né? Faz um rostinho de Jesus, tá tudo certo. É uma hipótese, né? Não se sabe direito, mas a moda foi pegando, a tendência foi pegando, até porque a tinta foi uma coisa que foi tendo uma evolução interessante, positiva. Você tinha tintas feitas de plantas, de insetos, de minerais, que aí botava gema de ovo, clara de ovo, para dar uma liga, para dar consistência, e era a tinta utilizada. E por que iluminura? Porque muitas delas eram folheadas a ouro. Elas tinham Era folha... LED mesmo. elas Era LED tinham mesmo. ouro. Eu por um Constituição. tempo achava que iluminura era porque era pra iluminar o texto, entre aspas, no sentido de deixar ele mais Mas tem bonito. essa conotação. Pra iluminar Por ter a sua ouro, mente. Por ter ouro, ela iluminava mais a leitura, a página. Tem essa Pra esse facilitar contexto. pra ler. É um Kindle diferente. Uma outra coisa importante Tipo acho que a gente tem Kindle. que dizer é que a gente tá falando também de um período pré-prensa. Em que os Exatamente. livros eram copiados manualmente. Então que, por exemplo, em monastérios você tinha um conjunto de monges que tinham como função replicar os livros. Deixando claro que assim, a prensa só surgiu depois de Gutenberg, né, no final da Idade Média. Então nessa época era manuscrito porque era mano, do latim de mão, e scriptum, de escritura, então é escrito à mão. Então assim, os livros não eram de acesso ao povo. Os livros eram uma coisa extremamente restrita porque era feito linha por linha, era uma cópia. Isso estava restrito aos monastérios, onde monges tinham essa profissão. Eles pegavam textos antigos, principalmente religiosos, para copiá-los. Por isso que eles eram copistas. Eram conhecidos como copistas ou iluminadores. Legal. Eles dedicavam a vida deles fazendo isso. Estava lá, trancado, no alto do morro, no monastério. Alguns levavam de 5 a 10 anos para ficarem prontos. Existe uma complexidade muito grande na fabricação desse livro e pouco acesso. Geralmente só clero ou nobreza que tinham acesso, e era assim, ou um bispo que mandava fazer para uma igreja, ou um nobre que tinha grana pra caramba e queria como presente, a minha filha vai casar, vou mandar fazer um livro para ela. Demorava 10 anos para fazer esse livro e chegava para ela. Então era uma coisa de luxo, até porque era folheada a ouro, né, muitas páginas. Essa é uma foto dos copistas, por exemplo. E o foda é que, assim, você vê ali na imagem, o banco era uma desgraça, né? A ergonomia do cara ali devia dar uma dor na lombar ali, amigo, que pelo amor de eu Você fico já imaginando- vê o povo ali meio de Não, espinho, eu assim, fico imaginando gay, assim, o braço e a mão deles devia ser muito diferente também, porque o dia inteiro fazendo aquilo, Verdade. onde você apoia, Uma como vida você dedicada faz, a isso, né? Devia deixar devia- marcas, né? Devia deixar marcas. Você viu que acharam uma vez um esqueleto de um cara que ele era um carregador de flechas? Denotaram os problemas de coluna dele,
ele tinha um braço mais baixo que o outro, porque ele carregava de um lado só. Então, hoje, se você achasse o esqueleto de um copista, provavelmente você ia ver artrose numa das mãos, problema na lombar, uma coisa assim. Isso daí provavelmente ia ter, né? Ou um designer atualmente também deve ser algo Mas os parecido. designers não são feios, né? Tipo esses aí. Não. Não, sem fazer juízo de valor. Mas eu gostei da lombar que você falou, realmente. deve né? dar uma dor na lombar, uma Bota dor no encosto ombro ali, pelo amor de Deus. pelo amor de Deus. Compra uma Herman Miller pra esses caras aí, pô. Por exemplo, esse é só para vocês terem uma noção de um exemplo de um manuscrito da Idade Média. Então você tem, por exemplo, a letra que inicia o capítulo, folheada a ouro. Isso é uma iluminura, letra capitular, que é a letra que começa. Eu acho muito louco, fica muito cara de cartoon, né? Essas coisas da Idade Média, né? Parece que ele tá dando um alô, assim, né? É o, sei lá, é o Cebolinha. E ele é meio assim. curupira também, né? O que ele tem na mão? É um... É um pergaminho. Pode é um ser. pergaminho. Possivelmente um Não, e o santo. legal é que a letra passa por baixo do braço dele. Ele tá. Então, assim, tipo, é literalmente um cartoon mesmo. a assim, cabeça tipo, tá na muito frente, né? interessante. A letra começa por trás da cabeça, Olha depois que passa louco. pela frente do Ele corpo. tá por baixo do carregando braço. aquele Então, S. Ele tá com Ele tá pretor. pisando em cima, não pode estar carregando. Ah, é É, verdade. era assim que você identificava o início de um capítulo, por causa da letra, e você tinha umas partes em vermelho que era para destacar o nome de alguém ou um lugar. Tá, Esse que vermelho dá pra ver ali na era um imagem. destaque que ele queria dar naquela palavra. Que legal. Legal. Era o negrito. Exatamente. Essas letras eram conhecidas também como capitular. É uma iluminura, que é uma ilustração, mas elas tinham esse nome também de capitular. Capitular porque vem da Capitu, né? Que aí o Bentinho Não, aí é controverso. Aí Controverso. você tá tocando num ponto. tomando partido. Você tá tomando partido. É o que Não, vamos Bentinho entrar em achava. polêmica. É o que polêmicas Bentinho aqui. achava, exatamente. Prosseguindo. Essas letras eram bem interessantes, porque as pessoas eram muito criativas, né? A letra D, um mongezinho. Cara, olha o a perfeição. O pé dele tá vermelho, Não, é isso? e é olha a luva? perfeição. É meia? É D do quê? De depressão. Olha a cara do cara que tá lá dentro. Então, deixando claro que nem todo monge era um artista. Eles eram copistas. E os desenhos foram vindo a longo prazo, mas não era o principal do livro. Então, é interessante porque nem todas as ilustrações tinham uma qualidade estética, porque o monge não se Faz muito preocupava sentido. em ser um pintor, Ó, em esse aí- ser um... Esse aí, por É. exemplo, a cara dele parece a do Salsicha. Parece. Do Scooby-Doo. ó. Parece. Tem a mesma cara triste assim, porque ele não comeu. Não comeu. Não comeu, ele tá triste. A ó. gente Eu ainda vai achei- entrar nas iluminuras mais inusitadas. Primeiro eu tô dando um contexto da iluminura. E pera lá, esse vermelho aí é o banco? É o banco. É, ele tá sentado. Ele tá sentado É no o banco. São vários bancos, É. né? Tem um ali, outro Cara, ali. mas parece muito coisa de cartunista, velho. É muito O interessante. que você vai falar? que você Eu achou? achei que tinha uma pessoa específica para isso, que tinha uma divisão de trabalho nessas questões, tinha os copistas e tinha um cara que era Os assim, ei, iluministas. ó, aqui eu vou começar a página, faz aqui o Olha, Paranauê. pode até ter, mas eu acho que não era o padrão. Ah. Até porque ele geralmente era feito por um monge e ele não se identificava. O problema é esse. Não era comum a identificação, a assinatura. A maioria dos livros, dos poucos livros que nós temos da Idade Média, não são assinados. Porque a intenção não era essa, era presente para fulano, era o bispo que pediu, então eles estavam fazendo um serviço e entregavam. E eles não eram autores, eles eram só Copistas. Uhum. os Exatamente. caras que copiavam, não tava lá copiado por... Não existia royalty, É o homem que esse copiava. formato Tava escrito econômico Xerox atual. na porta da sala Poucas deles. foram as assinaturas que tinham. Um ou outro depois foram 1000 anos, né, dessa prática. Então, um ou outro, em algum momento, em algum país, um ou outro assinou, mas são poucos. Prosseguindo, olha a letra P. E a arte dessa é bem interessante, né? Olha a letra P que interessante. O cara tomou um tiro na testa. É cabelo. Não, é cabelo, ele tá é com a chuquinha. cabelo. Ah, é a Chuquinha. É, uma Chuquinha. chuquinha. Ah, E ele tá e- segurando uma chave toda intrincada. Ah, deve ser o São Pedro. Né, Pode que ser. possui a chave dos céus. Pode ser. pode Ele ser. era careca? Bem, Por que o cara presumiu que São Pedro era careca? Não, é porque deve ter alguma informação de Pedro. Paulo era careca. O Paulo de Tarso sim. era careca, mas ele não tinha a chave do céus. coisa. Então, aliás, é uma chavona, né? É uma Olha, chavona. uma chave E toda cheia. intrincada. Olha, É. chave de labirinto, velho. Olha que louco. podemos prosseguir. Podemos. Olha a letra B. Cara, que legal. Cara, né? que legal. Isso daí é medieval também? Também é medieval. Dá pra fazer todo um abecedário. Gente, parece capa de caderno. Se você procurar na internet, iluminura, alfabeto capitular, você vai ver um alfabeto todo bonitinho nesse estilo, com Boa. essa identidade. A letra Q. Olha essa letra Q que interessante, que são dois monges. Foi um pouco criativo. Olha, essa. Blacksmith o negócio. Ó, eles tão- Batendo ali numa ferramenta, fazendo alguma coisa. Não, o que eu acho legal é que dá pra você ter uma noção disso daí, das roupas que eles usavam. Uhum. Sim.
No caso do cara da direita ali, do estado de preservação das roupas, né? Porque nitidamente era mais curta que o braço e tava toda carcomida, sei lá, o cachorro roeu, a cor das roupas. Ele realmente quis mostrar a tristeza no olhar do cara da esquerda. Da galera, É verdade. Porque não só a boca tá pra baixo, mas o olho, ele afundou o meio do olho, que é pra deixar o cara com vontade de chorar, assim. Olha que coisa. Então, esse foi um contexto para vocês entenderem o que é uma iluminura nos livros medievais. E agora eu vou entrar em 2 etapas. Eu vou falar dos livros medievais mais famosos, já encontrados, e a parte que eu vou achar mais legal, que é a zoeira. Existe zoeira na iluminura, que a gente vai entrar também. E deixando claro, quando as páginas eram finalizadas, existia toda uma encadernação de couro com joias. Como eram livros muito raros, 10 anos para fazer, ele ficava tudo bonitinho. Você então não ia você colocar tem qualquer capa no negócio. não é né? qualquer capa, né? É uma coisa feita à mão, artesanal. Então você tem algumas capas aí que sobreviveram, cheio de joias. Isso parece a parte de trás de uma carta de baralho. Olha, mas que bonito agora que eu vi, né? Os joinha bem pequenininha, ó. Não, e tem na capa toda, né? Sim. Você tem essas E o meio deve ser douradas, ouro. Deve ser ouro, né? Então, esse é o pergaminho de Lorvão. Lorvão é uma cidade em Portugal de 1189. É a época que esse pergaminho foi feito. E você vê aí já um começo de ilustrações. Nas laterais são os Cavaleiros do Apocalipse. Que legal. O monge que fez esse manuscrito, ele já começou a ilustrar de uma forma bem rudimentar. Você vê que não tem uma técnica de ilustração, como eu havia falado, nem todos eram artistas, mas você vê uma tentativa aí já de criar ilustrações junto com o texto de um pergaminho. Vou te fazer uma pergunta que eu não sei se ela é boba ou não, mas o desenho sempre tem a ver com o texto? Ou não necessariamente? Aí ele, por exemplo, deve estar falando dos Cavaleiros do Apocalipse. Na maioria dos casos, sim. Na maioria das vezes, ele sim. Durante todo esse tempo existia uma hegemonia muito grande de uma expansão, né, cristã pela Europa e uma solidificação do cristianismo. Então, praticamente assim, 99% dos manuscritos feitos nessa época, eles eram com temática religiosa. Principalmente por ser feito no monastério, né? Antigo Testamento, Novo Testamento, né, Virgem Maria, história de Cristo e história de santos. 99% era isso, né? E alguns cânticos religiosos, né? Umas rezas, a maioria era isso. Então você tem esse aí de por volta de 1100, que ainda é um pouco rudimentar. Porém, com o tempo, vai crescendo 1200, 1300, a beleza e o detalhe, a qualidade do desenho vai melhorando. Eles vão vendo a importância da ilustração junto com o texto e vai tendo um upgrade, vai tendo uma melhora ilustrativa muito interessante nos pergaminhos seguintes. Você tem um dos mais famosos, que é o Livro de Horas de Catarina de Cleves, de 1440, 300 anos depois. Esse manuscrito é conhecido como um dos mais belos já feitos. Como é que é? Das horas? Livro de Horas de Catarina de Cleves. Ah, não é hora, é de oração. Ah, tá. A Catarina de Cleves foi uma duquesa de uma família muito rica e no seu casamento foi encomendado um livro. Um manuscrito. E se você olhar ali, são 2 pessoas rezando pra Virgem Maria, por exemplo, alguma coisa assim, que não dá, eu não sei. Eu não consigo mas é um livro daqui. de oração mesmo. Parece a capa de um livro de oração. Nessa capa, essa folha, acredito que é o juízo final. Isso não é a capa, isso é uma folha. É uma folha. É verdade, verdade. Caramba, eu achei que era uma capa, por isso que era tão complexo. Se é uma folha, deve ser lindo esse livro. Deve ter umas ilustrações muito bonitas. Tem mais de 300 ilustrações. Cara, que legal. Nossa. Pra você ver o quanto eles passaram, já é 1400 e tanto. Então, assim, já é quase o final da época das Iluminuras, porque depois veio Gutenberg, lá por volta de 1500. Mas você já vê a qualidade, foi o auge dos manuscritos com Iluminuras. E uma coisa que é legal que deve ter acontecido é isso, né? Começa como... eu vou cobrir esse borrado aqui. Um rodapézinho. E daí depois vira uma coisa 300, super importante. 400 anos depois, você tem aí um manuscrito com mais de 300 iluminuras de capa inteira. É sobre a ilustração, de folha né? inteira, focado na ilustração. Uma qualidade ilustrativa muito melhor do que as anteriores que a gente viu. Olha só que legal. as margens, o quanto eles investiram na ilustração. E o texto é pequenininho, né? Sim. Esse é aquele livro de criança que você fala, posso ver suas imagens? Olha como é que os papéis se inverteram, né? O texto foi para segundo ao redor, plano. cara, ao redor, chega a ficar poluído. É impressionante. Chega a ficar poluído porque... E olha que da hora. Eu acho que deve ter sido aí que eles inventaram aquele lance de você fazer aquela... formas, né? Que não querem dizer, tipo, ali embaixo que você tem, parece uma planta, né? Mas fazendo
as inclinações, que você vê muito em brasão de armas, né? Sim, pra preencher os espaços mesmo. Né? Exato. A função é. E que não deixar tem aquele espaço são vazio. formas geométricas que terminam assim e tal. Eu acho bem interessante, que lembram São animais plantas, ali, né? né? Tem os animais ali embaixo. No Tem que meio é um passar. cervo. No meio é um cervo. No meio é um cervo. Aí ali tem um bicho que não, parece que não existe, que parece um mamífero Tá de bom asa. até. Tem uns bichos estranhos. né? É Ah, não isso. tem mamífero de asa. Não, parece um cachorro com asa. melhor. Às vezes eles tentam sim. representar uns bichos que eles nunca viram. É, e aí também, sai né? uma anomalia muito estranha. Vou mostrar um leão depois aí que eles fizeram. Então, esse é o livro de horas de Catarina de Cleves. É um manuscrito. Da onde ela era? Alemanha. Muito bom. O manuscrito mais famoso em qualidade ilustrativa. Aí é o inferno representado. Eu achei interessante pegar essa página também, porque o demônio é uma construção. Né? A imagem dele é uma construção de época. Então, aí você tem um cara de 1400 representando o capeta. Um outro manuscrito muito famoso, esse aí, até antes do de Portugal, encontrado na Irlanda, que é o manuscrito de Kells, que ele foi feito por monges celtas, porque legal. ele é irlandês. Então você vê uma certa mistura, né, tanto do cristianismo, mas como eram monges celtas, você vê uma influência muito grande também da arquitetura, da decoração celta nesse manuscrito, nessa época de mesclas de religiões, né, uma sobrepondo a outra. De que ano ele é? 800 depois de Cristo. Ele é o mais antigo, então. Ele é um dos mais antigos já encontrados, é considerado o primeiro livro da Irlanda, de tão antigo que ele é. Quando eu fui pra Irlanda, eu vi esse livro. Você viu ao vivo. Ele tá Legal. exposto no Trinity College. Ele é famoso, tem museu, Bem Sim, só famoso. dele. páginas separadas e tal. Eu tentei de qualquer jeito filmar, pedi autorização, mandei e-mail, mandei carta, falei, gente, é porque eu tenho um canal no YouTube, eu não vou usar flash, eu não vou não sei o quê, eu venho de madrugada, eu faço não sei o que, babá. Mas basicamente eles responderam algo no tipo assim, não há exceções e tipo, não sabemos quem você é. Se eu fosse na National Geographic teriam Talvez deixado? Provavelmente, mas não deixaram. Mas eu comprei um livrinho que tem o livro de Kells, só que com coisa, bonitinho. Tem muita informação. Você vê uns estilinhos meio celtas na decoração das ilustrações. Olha a cruz com os 4 lados iguais. E Jesus tá com a perna do Kiko ali. Se é Jesus, né? juntinho, né? Eu não sei se Acredito esse é que Jesus, seja. mas se for, ele tá com a perna do Kiko, ó, coitado. E um outro manuscrito muito famoso também é conhecido como Codex Gigas. Gigas Famoso de também. gigante. Ele foi encontrado no século XIII em um monastério na República Tcheca e hoje ele está no Museu de Estocolmo, na Suécia. Ele é conhecido como um dos manuscritos maiores que existem. Ele tem 80 centímetros de tamanho. Maiores em tamanho, ele é grande mesmo. Ele pesa 70 quilos, 74 quilos. Caramba. 300 páginas. Olha o tamanho da criança. Caceta. Imagina E- pra ler na cama. E ele foi Se apelidado... cai na cara, você tá assim. ó. Pois é. Dormir. Blá, blá. Ele foi apelidado de Bíblia do Demônio. Por quê? Porque, assim, é um apelido sensacionalista. É Novo e Antigo Testamento. Porém, o monge que retratou ele dedicou uma página inteira para retratar como seria a face do demônio. E aí você tem uma página bem assustadora do demônio inteiro como ele seria. E aí ficou tão assustador que deram o nome de a Bíblia do Demônio. Mas na verdade é uma Bíblia, como qualquer outra Bíblia. Nossa, que sacanagem. Pois é. Olha o demo. Ah lá. Olha o tamanho da Bíblia. Ele tá de fralda. Século tanga. XIII. É tanga. É tanga. Lá por volta de 1200. Olha Então, as unhas, olha pintado de só vermelho. como era a face do demônio nessa época. Se você vê esse cara na rua, você não vai achar que é o demônio, porque não, o demônio ele é vermelhinho, tem rabinho com ponta de flecha e leva um tridente. Nessa época, ó, eles viam dessa forma o demônio. Mas já tem chifre. Já tem um chifrinho, tá tomando chifre. forma. Mas é feio. Mas ainda tá meio esmigo, assim. Tá meio esmigo. Então ficou conhecido como a Bíblia do Demônio. Esses são os manuscritos mais famosos que nós temos notícias da Idade Média. O que acontece? Pra gente entrar nessa última etapa desse quadro. A gente teve o quadro com a Tupá, que foi o que me inspirou em pesquisar as Iluminuras. Foi a live que a gente fez, recomendo para quem não assistiu a live com a Tupá Guerra, que é uma estudiosa, doutora em demonologia e manuscritos do Mar Morto. Muito interessante a conversa. E quando ela me mostrou Iluminuras medievais e que existia zoeira nas margens dos livros, eu fiquei muito encantado. Eu falei, caramba, eu preciso pesquisar. E quanto mais eu pesquisava, eu falei, eu preciso fazer um quadro sobre isso. Por quê? Olha o link que eu vou fazer. Eu fui uma criança que eu tive
muita dificuldade na época da escola. Eu sofri muito bullying, eu não consegui ter motivação de entender, de aprender a importância daquilo. Eu me sentia numa prisão, engessado, e eu queria sair dali. E aquele livro era a única coisa que eu tinha, e o lápis também, que era permitido ter em cima daquela mesa. Então, a margem branca em volta daquele livro era a única janelinha de fuga que eu tinha para desenhar. O desenho era a minha fuga na época da escola. E todos os meus livros escolares ficavam desenhados nas margens brancas. E Seu eu fiquei caderno tinha iluminuras. cheio de iluminuras. E eu fiquei imaginando aquele monge, que talvez nem queria ser monge. Ele pensou, cara, os próximos 5 anos da minha vida serão reproduzindo este livro. Ou 50, porque ele pode ter passado a vida inteira lá Fazendo aquilo. reproduzindo o livro. E um sistema engessado, talvez ele nem queria estar fazendo aquilo, e tá ele todos os dias, letrinha por letrinha, manualmente, e aí ele vê aquele espaço branco. E ele olha aquele espaço branco, aquele cara que ele queria ser artista, ele queria ser criativo, ele tinha vários desejos, ou ele era rebelde, ele era contra a cultura, o pai que botou ele ali, e aquilo tudo, toda aquela mágoa, aquela revolta, ele olhando aquela margem branca, mesmo após aquela toda rigidez religiosa, cultural daquela época, que você podia morrer queimado, qualquer coisa que você fizesse, ele olhou aquela margem branca e pensou, eu vou fazer uma piroquinha. Não, então, calma aí. Eu vou fazer uma piroquinha. Vai gente ser a minha passou- liberdade religiosa. Vai ser a minha contracultura. Eu vou expressar aqui eternamente a minha insatisfação contra essa censura que existe hoje. Tem 40 minutos que a gente tá aqui. 10 minutos tentando falar manuscrito. Sim. Pra você justificar que no seu livro de física Aham. tem um caralhinho voador desenhado do lado da fórmula. Caralhinhos voadores. É isso. Eu me identifico com É os isso. monges copistas Não, da tá Idade bom. Média, Tá com bom. 1% desses monges. Tá, porque não é a maioria dos livros que tem caralhinhos Que eles voadores queriam ir desenhados. além, eles Entendi. queriam quebrar expectativas, Entendi. sair do comum. Entendi. E agora nós iremos conhecer esses monges. Tá bom. Olha só. Vamos lá. Ou Aque- a arte deles, né? Porque, como você disse, a gente não sabe É. quem eu era. Aquele 1% de monges que resolveram marginalizar, até que existe esse nome, iluminura marginal, porque era na margem. E eles ali fizeram uma coisinha que fugia dos padrões religiosos exigidos e que o livro saiu. E que deu polêmica na época. Alguns bispos falavam que era uma monstruosidade aquelas coisas, quando tinha no cantinho, que absurdo, papapá. Mas tinha uns monges aí que não sabemos os nomes, mas que fizeram seus caralhinhos. Então, vou fazer uma menção honrosa a eles hoje nesse programa. É Tá bom. um livro com surpresinhas. É surpresinha. Exatamente, vamos Chocolate lá. surpresa. Olha, por exemplo, no rodapé você tem cavaleiros brigando, segurando suas cabeças. Boa. Até aí. Até aí tudo bem. Até aí tudo Até bem. aí, Agora, podemos o que seguir. é aquilo embaixo dele? Você tem uma mulher voando e um monstro fálico. Não, é uma piroca de orelha, né, gente? É uma piroca de olheira. combinar Não, que é pera, claramente isso aí piroca é de uma orelha. zoeira. É uma zoeira legal. É. A mulher pelada. Não, volta no outro lá, no anterior. Aquilo ali entre as pernas do cara lá embaixo, Não, que eu acho que é só o aquilo tecido. é só a folha. É só o tecido. É Não, e é tecido. uma folha. É uma É uma folha, folha. São umas não é uma folhas. piroquinha. Não é uma piroquinha. Ai, mas Não, são pô. folhas. Tá bom. São folhas com formato aberto à discussão. Mas o próximo não tem abertura à O discussão. próximo não tem. Não tem o Falco da História Sem Fim? Ela aqui. Não. Você tá tocando num assunto. Não, Gente, não vamos tocar em nada, não. digamos Não que é um- acabe com a minha infância. É um precursor do Falco. Tá. Um Falco medieval. Tá bom. Falco caralho. É o pau. Ok. O chat vai ser bem criativo. Tem cavanhaque, tem rabinho, exato, tem exato. orelha. Esse aí é o rei chegando e a mulher tá com o demônio. Nossa, é Na verdade. cama. Na cama com o demônio. Na cama com o demônio. Pera, não tô Ah, olha enxergando. só, é o Cadê a demônio ou é o mulher? dragão? É que tem uma janelinha ali Ele na tá olhando porta. pra Ah, olha o rei com a cara do corno. rei. É a cabecinha voadora que tá na janelinha, na verdade. Ele fez o rei corno. Ele tá olhando pela janela, tá só a cabecinha assim. Cadê a mulher? Tá Ali, na ó, cama. abraçado Aqui, ó. no demônio. Dá pra dar zoom? Tem uma coroa. Esse, Olha, que eu não leão acho que foi feliz. zoeira, mas é aquilo que o Pirula já falou uma vez, de pessoas da Idade Média que nunca tiveram contato com um leão e tem que desenhar um leão, ou tem que fazer uma taxidermia de um leão, e aí Ele fica essa coisinha parecendo linda. que ele veio de um desenho do Pica-Pau. É um leão triste, né? E tem um outro bicho Parece ali. uma hiena ali embaixo, né? É.
É verdade, não, parece uma hiena. Mas... deve Mas ser um é, monstro. olha aí, é um Embaixo? desenho de um leão da Idade Média. Cara, eles desenhavam esquisito até os bichos que eles viam, cara. Já viu desenho de Pois é. cavalo? E ele Sim. tem bolinhas? Ele super tem, estranho. ele não é o bola murcha da Olha semana. só, Ah, tem fizeram bolinhas. bolinhas, verdade, eu não Que tinha reparado bonitinho. nisso. Aí, ó. Freiras Colhendo colhendo pirocas. caralhinhos. Cogumelo. Esse é o fruto proibido? E... Camila matou a pau. Oi? Oi? Hã? Oi, desculpa. Olha aí, achavam que era uma maçã, né? Olha que Mas- rebeldia. Em pleno período medieval, em plena Idade das Trevas, em plena Inquisição, um monge safado, lá no seu monastério, não assina e desenha caralhinhos em uma árvore, Arborícolas. arborícolas. Caralhinhos É. arbor- Por que ninguém parte do pressuposto de que era uma planta cuja inflorescência era parecida com o caralho? Exato. É, é Por quê? uma Tem Porque- forma... algumas, né? Por que vocês partem desse pressuposto de que a intenção era efetivamente desenhar órgãos É a cara da fálicos? freira ali que a gente tem certeza que- que é um cara que ela tá Ah, assim, É que tá difícil, né? Tá como é que ela difícil, tá, né? Emílio? Tá com medo, né? Esse pra mim é o mais icônico. Vai que... É que nem a gente vai que o chocado. néctar... Não, deixa... Quando a nossa pata de elefante resolveu ter a É. inflorescência dela, começou a sair um pedúnculo. Que eu falei, gente, que é isso que tá saindo da ó. planta? A gente só, Jorge Tadeu! Essa piada. É o Jorge Nossa Tadeu. senhora, essa é coisa de velho. E É, o era Papai lírio, Explica. né? Era lírio, mas é que é o Nossa, Jorge Tadeu do pé de elefante, que é o... Então, Meu Deus! é o monstro Oxe. do mar. É uma sereia. Com O cara quis perninha. desenhar o monstro do mar e saiu isso aí. Quer Tá dizer, Nossa, é um fauno, alguma coisa assim. Olha, que É uma interessante. sereia lá, Tá tem- grávido. Uma sereia grávida Tá com grávido fauna. ou tomou muita cerveja. são botas. É, com botas, é verdade. É, botas de coisa. Tem as asinhas atrás no cotovelo. Mas Cara, a olha asinha que, no braço? olha que É interessante, uma velho. sereia. Tem chifre, tem barba, Lembrando que isso são ilustrações de mais de 1000 anos. Então é muito legal ver como que as pessoas tem seios. pensavam nessa época, né? Ah, faz o monstro aí, monstro do mar. E era assim que saía. Parece um dos 7 monstrinhos. Parece um dos 7 monstrinhos mesmo. Ah, esse aí tá sexy. Ó o É um cavalo. cavalo. Esse aí Uma tá cavala. sexy. Isso aí é de Não. Star Wars, gente. É o Jar Jar Binks. É o Jar Jar Binks azul. É, só que Gente. com essas orelhas meio esquisitas aí, porque tem essas é. asas na orelha aí. Tinha um morcego Sensualizando. mordendo. Ou é uma Isso- tiara. E a pose sensualizando, você tem razão. É uma das artes, assim, de proporção de corpo É. humano, é uma das melhores Verdade, que você já mostrou, cara. Até o momento. Dessa É, olha a Podemos mão. seguir? Mão é sempre o problema. Pro Ele mandou artista, bem. pra IA, pra todo mundo. Mandou bem na mão. mandou Ó, bem a no mão pé ali, também. ó, tá segurando assim, tipo, plim. A posição do pé tá legal também. Olha, muito legal. Podemos Quebra seguir? como ninguém. Meu Deus, Carlos Ruas. Oxe. Um cara tocando flauta pelos dois orifícios. É o precursor da Vuvuzela. Ele queria fazer uma dupla, mas era Só tão que- chato que não encontrou ninguém. Ele quer saber? Eu vou ser a minha dupla. Vou dar um jeito. Minha mãe disse que eu posso ser o banda que de eu homem quiser. só. A banda de um homem só. Na Idade Média. É a banda do homem só, muito bom. Uma santa dando Um soco no Greensleeve. demônio. um socão no demônio. É. O primeiro socão no demônio ilustrado. Ó, o demônio com esporão, velho, no pé, ó, é tipo galo. Verdade. Com chifre. Acho interessante que a representação dessa época, os demônios já tinham já chifre, né? já rolava um chifrinho. Olha, tá batendo ou tá furando É o olho? um gato que a aula de anatomia do tórax se perdeu em algum momento aí pra esse monge. Ele só tem perna e braço, né? E é uma cara de gato, também estranho. Um é uma- escudo. Você não tá entendendo. É um cara que ele fazia umas maquiagens tipo Ney Mato Grosso. Ah, Só que era uma pessoa com contorcionismo. Então ele tá com a Tá perna dobrada, O corpo tá atrás do o escudo. corpo tá atrás do escudo e da perna ali. Tá certo. Ele tá com a coisa levantada, entendeu? Gatos representados. Essa a gente viu E é aquele um dia rato? lá. Essa apareceu na Tupá. Que é O esse- gato com coroa ou explodindo a cabeça Exatamente. e a língua de rato. fora. Não. Meu Deus! É, um monge com a bunda sangrando Com e a hemorroida. mulher falando, que horrível. Não, a Oremos. gente não sabe o que a mulher tá fazendo. Ela tá orando, ela ela tá tá assim, rezando, ó. Oremos. Um coelho assassino. Ah, eu queria agora dar um pause nessa parte, que aí vão entrar mais 2 manuscritos sensacionais. Algo interessante ocorreu por volta de 1300. Você já tinha quase aí 600, 700 anos de manuscritos medievais, uma qualidade ilustrativa muito interessante. E aí, do nada, uma coisa que era algo marginal, fazer essas ilustrações pequenininhas cômicas, uma coisa muito rara e não permitida, começa a aparecer manuscritos com alívios cômicos propositais.
Em plena E Inquisição. aí deixa de ser a sacanagem. Deixa pra de ser sacanagem para ser de propósito. Um livro sério, porém, com pequenas ilustrações para trazer um alívio cômico. Eu achei isso sensacional. Uma pitadinha de humor. Uma pitadinha de humor. Muito Não bom. faz mal. Uhum. Não faz mal. Religiosamente Que demais. ter uma pitadinha Legal. de humor. E um personagem que apareceu foram coelhos assassinos. Cara, Mas Foi- esse é o humor? É a pitada de humor. Um ser fofinho. fofinho, fácil de caçar, bobo de ser caçado, que não tem presas para se defender. Assustado. O jogo vira. Ele É. se torna... Ele vira predador. Ele vira o predador. É. Isso no humor é chamado de quebra de expectativa. Legal. Ele já tinha uma noção cômica da quebra de expectativa. Pegar o bichinho mais inofensivo para ser a monstruosidade. E você tem manuscritos diferentes, de países diferentes. Você tem um em Londres, você tem um na França, com 40 anos de distância entre um e outro, e ambos com coelhinhos assassinos. Caceta. Virou uma tendência. Que louco. Tipo fábulas, né? Sei lá, alguma história. Não se sabe como a história começou, mas virou ali uma tendência em alguns livros terem essa marca dos coelhinhos assassinos. E aí a gente chega em Monty Python. Verdade. Porque o cálice sagrado tem Verdade. um coelhinho assassino. E Verdade. que eu achava que era uma criação do Monty Python. Pô, é uma criação deles, mas eles se inspiraram nos livros medievais com os coelhinhos assassinos. Muito bom. Olha que eu não sabia desse Não, link. também não. Demais. E aí a gente destaca 2 manuscritos. O Breviário de Renaud de Bar. Renaud de Bar foi um bispo francês, por volta de 1300, que durante a sua vida encomendou 6 manuscritos. E em um deles você tinha os coelhinhos assassinos. Coelhinhos matadores. E não só em uma página, em vários rodapés você tinha esse coelhinho aí lutando e começava a ter uma historinha interessante. Os cães caçavam os coelhos. Verdade. E Olha, aí eles estão lutando com laranja, velho. você tinha batalha Toranja. de cães versus coelhos. Olha que legal, como se fossem cavaleiros. Porrada! Cães versus coelhos! Não, você não tá entendendo. É o Pernalonga e o Pluto. É um coelho do tamanho de um cachorro? Tem um coelho É, não tá- Ah, é uma lebre. Looney Tunes versus Se Disney, for um né? shih tzu e uma lebre grande. Olha que legal. Olha que loucura isso aí. Pera. Você tem... Um cachorro montado num coelho combatendo um coelho montado num Não, caracol que tem uma cabeça de gente. É uma De guerra velho. de coelho versus coelho. Olha o coelho que tá embaixo do cachorro, que olha pra cima e fala: epa, tô no time errado. É. Não, e os coelhos realmente estão assustados, né? Os coelhos estão tipo. Mas olha rapaz. o senso de humor desse O monstro. coelho tá falando, porque olha, ele tem aqueles tracinhos na boca, ou ele tá impressionado, Ele tipo. tá impressionado. Ele subverte o que já foi subvertido. É. Que ali é o coelhinho realmente, agora na posição aquele de em cima cavalinho. do caramujo com Não, aí eu já não cabeça sei. de Aí gente. já é muita viagem. Um cara de É, caramujo. porque o cachorro montado no coelho segurando um escudo não é muita viagem. Sim. É, mas é porque assim, ó, eu falei dos traços na cara dele, mas é que a gente se acostumou, Sim. dado aquilo que a gente sabe sobre comunicação em quadrinhos, que tracinhos na cara querem dizer espanto. O que o cara quis dizer aí a gente não tem ideia. ideia. Só Vamos- sei que os coelhos estão assustados. Novamente, mais uma página. De alguém Desse montado em cima do manuscrito. caracol, E agora o coelho em cima de um leão. em cima do leão. O que é caracol, Loucura velho? total. Que tá E você montando vê em que é um cima do rodapé caracol? do final da página, Sim. né? O texto termina, ele faz sempre esse rodapézinho da batalha dos coelhinhos. Eu só quero livro assim agora. E você vê que é proposital, não é? Ele não tá fazendo escondidinho, não, é proposital, é decoração do livro. É uma luminura É de uma uma letra forca. T de um coelho enforcando uma pessoa. Meu Deus. Olha que louco. E a pessoa tá rezando ainda, ó. Coelhos assassinos. Gente, o que aconteceu? terror! Será que o coelho quer dizer alguma coisa? Tipo, é algum povo? É algo Eu assim? tentei pesquisar e não encontrei um motivo de origem. Porque eu até olhei e falei, bom, a invasão mongol foi antes. Poderia ser, né, que os mongóis fossem os coelhos e tal, mas... Ah, esse é muito interessante. Ele foi feito em Londres, em 1340, manuscrito de Smithfield, Decretos de Smithfield. Esse cara fez uma história em quadrinho. Nós temos uma história em quadrinho, manuscrito medieval. De coelhos matadores. Exatamente. Isso aí é um recorte dos rodapés. Você vê coelhos caçando as pessoas. É a vingança dos coelhos. O primeiro é o coelho caçando um caçador. O caçador vira caça. Aí os coelhos amarram o caçador, levam até um coelho juiz. O coelho juiz julga o caçador. Eles levam o caçador até o local e cortam a cabeça dele. Caceta. Os É. coelhos organizados ainda, E é um né, cara? quadrinho. E aí eu Existiu- fui me empolgando mais ainda, porque eu falei, caralho, é um quadrinho. Cada página é uma É. ilustração. Ah, É um, tchau, Hortelino. é um quadro sequencial. É um quadro sequencial. Mataram o hortelino. O quadrinho segue
com os coelhos se vingando agora dos cachorros. Lógico, porque também perseguiam eles, como você disse anteriormente. Então é uma história muito É parecida. verdade, porque cachorro caça coelho, né? Cachorro caça coelho. E eles usavam- Utilizavam cachorros pra Eles caçar os usavam coelhos. os beagles até hoje. Olha, tem uns coelhos bombados aqui, Cara, ó, tô esses olhando. quadrinhos representam uma luta de classes. Olha, os coelhos Olha aí. fortes. E aí os Luta coelhos, de espécies. eles caçam os cachorros. É uma história muito parecida. Levam até o coelho juiz e aí os cachorros são enforcados. Mano, A condenação cara, foi não é, diferente. parece cartoon mesmo, mas não é do bem não, velho. Esse é um coelho. Cara, isso é cartoon, velho. É um Olha, coelho que pula de trás da frase pra... Cortar o pescoço. Mano, cortar o olha pescoço os do Pero. detalhes do rosto do senhor, cara. É É um pois Mago Merlin. É um cartoon da Idade Média. É um olha que cartoon legal. total. Aquilo lá é tudo pescoço dele. Cara, se eu fosse um monge dessa época, eu faria uma coisa assim. Olha que legal, né? Um cartoon da Idade Média. Então eu me encantei muito por esse tema, pelas iluminuras medievais, por tudo que elas dizem, por toda a sua história, até o início de Gutenberg e a prensa. Acaba com tudo. Acabou. E com a criação da prensa, né, os livros começaram a sim se popularizar, a população começou a ter acesso aos livros, a profissão de copista se acabou. Fom. Deixou de ser uma coisa exclusiva dos monastérios, feita pelos monges. E aí é o fim dos livros medievais. E você tem uma simplificação artística também pra prensa funcionar e ser mais fácil. Você sim. não tem como... Teria como prensar imagens, mas é muito mais fácil você ter um conjunto de letras pra construir. E não tinha mais essas como páginas ser pra folheado Essa a imagem ouro. É difícil. O você trabalho, tem que fazer o molde, é muito e o trabalho mais complicado. artesanal de fazer uma capa com joias, de ser folheado a ouro, esse trabalho artesanal não existia mais, era uma coisa mais padronizada, simplificada. Boa, excelente, Carlos Russo. Então, foi um auge, uma época desses livros muito interessantes, desses manuscritos da Idade Média, e com muita riqueza de história, e que eu me encantei com essa pesquisa porque eu descobri que existia humor na Idade das Trevas. Boa. Um humor religioso. Se hoje as pessoas falam comigo, não pode brincar com Deus, eu falo, pô, aquele monge, no auge da Idade das Trevas, no auge da Inquisição, fazia piroquinhas com freiras colhendo. Posso fazer piroca Posso também. fazer. E eu não chego a esse ponto. Eu não chego Verdade. a essa acidez. Verdade. Né? Tem razão. Então, se aquele monge podia, eu também posso. Perfeito, Carlos Russo. Excelente. Primeiro, a segunda vez que você faz isso nesse vídeo. O que é? Você justificou a piroca do seu livro de física quando você era criança. Justifiquei. E agora você tá justificando o seu quadrinho brincando com Deus. É isso aí. Pois é, já brincavam com Deus muito antes. Excelente, Ó, muito bom. se isso daí eram as iluminuras, o caderno do Ruas eram as Ilumin-Ruas. Olha só, Ó. Ilumin-Ruas. São minhas olha só, tirinhas Ilumin-Ruas. Eu quero um caderno do Ruas com Ilume-Ruas. Vou lançar Tem um uma caderno. falhada no coração aqui, na batida do coração, mas tá tudo Por Você bem. achou que é com as Sei piroquinhas? lá. Emílio! Sei que você fez assim, ó. E por que isso Vira te pra esquerda. lembra? É, Jesus. Não Esperamos que quero vocês saber. tenham gostado. Muitas curiosidades foram reveladas aqui. E esse é o tema que eu queria trazer para vocês. excelente, Carlos Russo. Gostaram? Foi bacana? Temos um vídeo. Muito Temos bom. um vídeo. Temos Então, um gente, vídeo. muito obrigado. E cuidado com o que vocês desenham na margem do livro escolar de vocês. 1000 anos depois, pode ser que alguém ache. Exato. E tente interpretar por que no seu livro de física tem uma piroca desenhada. É. Ou você assina. Eles vão saber que foi você, pelo menos. Ou vão saber que é o dono da piroca. Também. Vai Aí saber. Aí fica a seu critério. É isso. Beijo. Valeu, gente. Beijos. Falou. Beijo do gordo. Uou. Vamos lá, vai. Começar no Ruas, tá? Qual que é a minha câmera? Aquela é a sua, a de lente grande é a sua. A de lente grande é a sua e a de lente pequena é nós dois. Ok. Cara, Começou, eu olhei pra se isso frente. não tiver no corte, eu abandono esse projeto. Os manuscritos. Eu não sei mais. Manuscrito. Manuscritos. Meu Deus. Manuscrito. Manuscritos. Os manuscritos. Os manuscritos. Os mano... Não, porra, Os Emílio. manuscritos. Os Na verdade, são vários cristos rappers. Então são os manuscritos, tá ligado? Yo, man. Ô, vamos Certo, dividir velho. o Eu não pão. consigo. Certo, velho. Nós Vamos dividimos o dividir pão. o pode dar- peixe. Se você procurar na Cadê? internet, alfabeto, iluminura, letra capilar, Capilar não, capitular. capitular. Letra capilar. Ela tá foda hoje. Pega o fio de cabelo e. Opa, uma letra capilar. Caralho. Escreve Letras com cabelo. Capitular. capitulares. Vou refazer aqui, Fábio. Ele é conhecido como um dos manuscritos. Falei certo, né? Falou. Vai começar a zoeira. Vai começar a zoeira. Você tem que falar igual o Catra.
Vai começar a putaria! É o Mr. Catra da Idade Média. Boa, vamos lá. Vou repetir, Fábio.